Você já teve a sensação de que os dias estão passando, mas você não está realmente vivendo? Como se você acordasse, fizesse tudo o que precisa fazer, e quando o dia termina, quase nada parece ter sido sentido de verdade. Agora pensa com sinceridade. Se alguém te perguntasse o que você viveu nos últimos 7 dias, você conseguiria lembrar com clareza? Ou tudo parece meio borrado, repetitivo, automático? Porque essa é uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. A maioria das pessoas não está vivendo. Está apenas repetindo. Repetindo pensamentos. Repetindo hábitos. Repetindo dias. E o mais perigoso de tudo, sem perceber. O problema de viver no automático é que ele não parece um problema. Você acorda, segue sua rotina, cumpre suas responsabilidades. E aparentemente, está tudo normal. Mas existe uma diferença silenciosa entre estar funcionando e estar vivendo. Funcionar é cumprir tarefas. Viver é estar presente nelas. E quando a vida entra no piloto automático, você deixa de participar dela. Você apenas atravessa. Seu corpo está ali, mas sua mente está em outro lugar, pensando no que já aconteceu, preocupada com o que ainda pode acontecer. E enquanto isso, o único momento que realmente existe passa despercebido. O presente. Agora pensa nisso. Quantos momentos da sua vida você realmente viveu com atenção total, sem distração, sem pressa, sem estar mentalmente em outro lugar? Poucos. E não é porque você não quer viver. É porque o automático te puxa. Todos os dias. Sem fazer barulho. Por que isso acontece? Nosso cérebro foi feito para economizar energia. Ele transforma tudo o que é repetido em padrão, em hábito, em automático. E isso é útil para coisas simples, como escovar os dentes, dirigir, caminhar. Mas o problema começa quando esse mecanismo começa a controlar sua vida inteira. Quando você começa a reagir sem pensar, decidir sem refletir, viver sem perceber. Você começa a repetir caminhos antigos, sem questionar se ainda fazem sentido. Você começa a manter hábitos, só porque sempre foram assim. Você começa a aceitar uma vida, que talvez nem foi escolhida conscientemente. E é aqui que algo muito importante se perde. Consciência. O perigo invisível. O automático não dói no começo. Ele é confortável, previsível, seguro. Mas ele cobra um preço. Um preço silencioso, que aparece com o tempo. Ele aparece quando você sente que algo está faltando, mas não sabe o que. Ele aparece quando você percebe que os anos estão passando rápido demais. Ele aparece quando você começa a sentir que poderia estar vivendo mais, mas não está. E talvez o mais difícil. Ele aparece quando você olha para trás e percebe que viveu grande parte da sua vida no modo automático. Sem presença. Sem intenção. Sem realmente escolher. E o mais assustador é que isso pode acontecer sem que você perceba. Porque o automático não te alerta. Ele te acostuma. Os sinais de que você está vivendo no automático. Existem sinais claros. Mas a maioria das pessoas ignora. O primeiro é a sensação de repetição. Os dias parecem iguais. As semanas passam rápido. E nada realmente marca. Outro sinal é o cansaço mental constante. Mesmo sem fazer algo profundamente significativo, você se sente esgotado. Porque sua mente nunca para. Ela repete os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações, os mesmos medos. Outro sinal forte é a falta de presença. Você está em um lugar, mas sua mente está em outro. Está conversando com alguém, mas não está realmente ali. Está vivendo, mas não está sentindo. E talvez o sinal mais importante, a sensação de que existe mais na vida. Uma pequena voz dentro de você dizendo: isso não pode ser tudo. Mas logo depois, o automático volta. E você continua. O momento do despertar. Mas em algum momento, algo muda. Pode ser um pensamento. Pode ser um dia comum. Pode ser um momento de silêncio. Ou até uma situação difícil. Mas de repente, você percebe. Percebe que está vivendo no automático.
Percebe que está apenas seguindo. Percebe que não está realmente presente. E essa percepção muda tudo. Porque pela primeira vez, você começa a observar. Você começa a questionar. Você começa a enxergar sua própria vida de fora. E então surge uma pergunta que pode transformar tudo. É assim que eu quero viver? Essa pergunta não é confortável. Mas ela é necessária. Porque ela quebra o automático. Você não está preso. Você está condicionado. Existe uma diferença enorme. Estar preso significa não ter escolha. Estar condicionado significa estar repetindo padrões. E padrões podem ser mudados. Mas para mudar, você precisa primeiro perceber. Precisa enxergar. Precisa aceitar que talvez você esteja vivendo abaixo do que poderia. Não por falta de capacidade, mas por falta de consciência. A mudança não começa com grandes decisões. Começa com pequenos momentos. Momentos de presença. Momentos de consciência. Momentos em que você simplesmente para e observa. Observa seus pensamentos. Observa suas reações. Observa seus hábitos. E começa a criar algo poderoso. Um espaço. Um espaço entre o que acontece e como você reage. E nesse espaço, existe escolha. Você pode continuar reagindo como sempre reagiu, ou pode escolher algo diferente. E é assim que o automático começa a perder força. Não com grandes mudanças, mas com pequenas decisões conscientes. Quando você começa a viver com consciência, algo muda dentro de você. Você começa a perceber o que antes era invisível. Percebe padrões. Percebe comportamentos. Percebe o que te afasta da vida que você quer. E começa a ajustar. Pouco a pouco. Sem pressa. Mas com intenção. Você começa a perguntar: isso faz sentido para mim? Isso está alinhado com quem eu quero ser? Isso está me aproximando ou me afastando da vida que eu quero? E essas perguntas mudam sua direção. Porque elas tiram você do automático e colocam você no controle. Existe algo que você precisa entender. O tempo não para. Ele continua. Independentemente de você estar consciente ou não. Os dias vão passar. Os anos vão passar. A questão é: você vai estar presente neles? Ou apenas atravessando? Porque no final, não é sobre quantos anos você viveu. É sobre o quanto você esteve presente nesses anos. Acordar para a vida não significa mudar tudo. Significa começar a viver com consciência. Significa prestar atenção. Significa participar. Significa não deixar que os dias passem sem que você perceba. Talvez você não possa mudar tudo hoje, mas pode mudar este momento. Pode escolher estar presente agora. Pode escolher viver este dia com mais consciência. E isso já é um começo. Se esse vídeo fez você refletir, já deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão vivendo no automático e precisam acordar. E se você quer continuar evoluindo, desenvolvendo sua mente e construindo uma vida mais consciente, se inscreve no canal. E antes de sair, assiste o próximo vídeo que está aparecendo agora. Ele vai te ajudar a dar o próximo passo depois desse despertar. Nos vemos lá. E lembra, a sua vida não precisa ser automática. Ela pode ser consciente. E isso muda tudo.